Senhoras e senhores, buenas noites. Tudo bem com vocês? Bora começar mais uma revisão? Hoje a gente vai falar só sobre índice, tá? Visto que o pregão de Nasdaq foi um pregão bem feio, bem agarrado. A configuração das sessões, ele não seguiu expectativa, né? Enfim, a gente tem esse gap no NQ, no MNQZ não teve. Então, assim, rolou nada em Nasdaq. Vamos falar do índice aqui. Bom, não sei se vocês se lembram das minhas expectativas, mas eu tinha traçado um dealing range que ele partia desse topo de swing high até esse fundo de swing low e a gente estava dentro dessa referência aqui, certo? Marquei duas principais regiões para hoje, que era esse Fair Value Gap de 1 hora, Fair Value Gap do equilíbrio barra desconto, com alguns Fair Value Gaps de 15 aqui dentro, tá vendo? E marquei esse Fair Value Gap de 1 hora com esse Fair Value Gap de 15 aqui dentro. Esse aí tem uns aqui mais para cima, né? Então, foi basicamente essas duas regiões. Estava na expectativa de que a gente fizesse uma mitigação no pregão de hoje, né? A gente teve uma pernada de expansão. Seria aceitável aguardar uma pernada de retração e depois uma outra pernada de expansão, objetivando a liquidez externa do mensal que está passando logo aqui embaixo. Está passando aqui no 123, 130. Então, a minha expectativa para hoje foi basicamente essa. E no intraday, comentar agora quais foram as minhas leituras, né, que eu tive. Vamos lá. Aqui o pregão abre com gap de alta. Ele já começa a consumir alguns topos aqui e a partir desse momento ele já entra na minha região de Fair Value Gap de 60 minutos do desconto. Certo? Ele não me configura no 65, né? Ele me configura antes aqui. Ele me configura no 15.1. E se eu não me engano, foi nesse topo. Aqui a gente tinha um Fair Value Gap de 15 minutos. Aqui ele faz a inversão de um Fair Value Gap de 1 minuto. Esse. Tá? Perceba que ele não chega a invalidar o de baixo. Vocês sabem que já não é um bom sinal, né? Ele não invalida esse camarada. Ele invalida esse primeiro, né? Com o displacement, mostrando intenção. Ele volta, faz o retest. Esse retest ele acaba por deixar um outro Fair Value Gap e esse Fair Value Gap que é invertido. Então aqui rolou compra em vez de rolar venda, só que por estarmos muito já perto da estrutura, do topo da estrutura do intraday, eu não me senti confortável em fazer essa compra aqui, ó. Seria uma compra aqui, o stop aqui embaixo, o alvo lá para cima, né? Pelo menos o equilíbrio do range passando aqui. Tá? Bom, rolou essa compra, não estava confortável para fazer, eu estava na expectativa de fazer essa venda. Depois o preço desenvolve, desenvolve, desenvolve. Aqui ele chega já em níveis de prêmio. Aqui tá passando meu equilíbrio do range. E aqui, se eu não me engano, ele chega em outro Fair Value Gap dos 15, também num Fair Value Gap de 1 hora. Tá? Ele faz a configuração de 15.1, que é justamente essa inversão e essa inversão. A segunda inversão, se eu não me engano, ela retestou, tá? O order flow é invertido neste candle negativo de 7,28. O candle seguinte, ele já abre retestando, tá vendo? Muito rápido, não deu para fazer essa operação. Depois ele expande, deixando o Fair Value Gap em aberto, ele não volta para retestar o Fair Value Gap, eu não consegui fazer essa venda. Mas rolou uma vendaça aqui, tá? Teu objetivo, obviamente, mínima do dia e a mínima do mensal lá embaixo, né? Estaríamos terminando a fase de retração, a fase de mitigação e entrando numa fase de expansão. Depois ele ainda faz aqui SISD já confirmado nesse camarada. Ele volta, retesta o SISD Order Block, me deixa uma expansão, eu tenho um Propulsion Block aqui. E esse Propulsion ele não desenvolveu bem, tá vendo? Tudo bem que a gente não teve fechamento de candle acima de 50%, mas ele não reagiu da forma que deveria reagir neste candle positivo aqui.
Depois ele expande, Fair Value Gap, respeita o Fair Value Gap, e aí ele, né, ele até chega a quebrar a estrutura, mas não dá continuidade. Se eu não me engano, nesse meio de caminho aqui, existia um IFVG de 15 minutos, deixa eu dar uma olhada. Não, né? Era de 5, então? Era de 5 minutos. Bom, se eu não me engano, aqui a gente teve um sísio. Se eu não me engano, não. Aqui eu tô tentando lembrar o que eu tava esperando. Aqui a gente teve um sísio, 5 minutos. A gente tem o preço fechando abaixo, confirma o order block, volta, retesta. Esse cara interage com o SIG, esse aqui, volta. Aqui confirma o propulsion block e a gente tinha um propulsion passando por aqui. E ele não respeita mais uma vez o propulsion. No 1 minuto, ele bate no propulsion, deixa o displacement, faz inversão de um fair value gap, volta, retesta e que ele não me deixa confortável para fazer essa venda, tá? Tava muito perto do fundo. Ok? Rolou uma venda de propulsion aqui de 5 minutos, não desenvolveu. Depois, preço retoma, movimentação bullish. Ao meu ver, não fazia muito sentido essa compra, né? Porque a gente já havia atingido PD Arrays bearish do prêmio do range. Ou seja, eu estava adotando que essa retração havia findado, havia terminado e a gente estava no início de uma impulsiva. Tá? No início não, a gente estava nessa continuidade aqui. Por isso eu não vi muito sentido nessa puxada de alta. Considerei que essa expansão que ele fez era movimentação de manipulação. A gente capturou a máxima até então do dia. E aqui em cima ele montou um reversal interessante, que eu até comentei com o pessoal que eu ia vender, estava muito inclinado a vender aqui em cima. Pois ele faz uma movimentação de displacement. Tá vendo? Ele faz mitigação do meu fair value gap, quebra a estrutura. A partir daqui eu tenho o sweep e depois eu tenho um delivery do sell side. Esse delivery do sell side, ele me deixa um imbalance, esse imbalance, e é um imbalance numa quebra de estrutura. Aqui eu tenho uma swing low e aqui eu tenho um breaker block. Então o preço aqui ele deu uma baita venda, tá? Teve gente lá que conseguiu fazer essa venda. Pagou muito, tá? Tipo assim, mais de 10-1 pagou esse trade aqui. Seria venda stop, né? Alvos lá pra baixo. Ok? Você tem um break-even logo aqui na cara. Você tem o preço respeitando um IFVG de 1 minuto também aqui, ó. Tá? Aqui é seu break-even, sua condução. Se quisesse, podia deixar um break-even aqui para baixo, um pouco mais arriscado, né? Mas rolou esse tradeaço aqui. Alvos mínimo do dia, externo do mensal, também não desenvolve. Então, depois que ele começa a consolidar aqui e ele me mostra um possível reversal aqui com displacement, ele está fazendo isso. Displacement. Eu largo o índice, tá? Isso daqui já era, sei lá, medir 40. E aí ele continua quebrando topos. Quebra topo, né? Fundos mais altos. Então, o que a gente está trabalhando aqui no índice é uma estruturação, querendo ou não, de alta. Eu continuo interpretando de que essa estruturação é uma mitigação, tá? É uma estruturação, assim, de livro, tá? Bonita demais. Olha os 15 minutos, que coisa bonita, ó. Fair Value Gap 15, quebra estrutura. Fair Value Gap 15, quebra estrutura. Fair Value Gap 15, quebra estrutura. Então, assim, tá interessantíssima essa estrutura aqui, tá? A gente teve, no finalzinho do pregão, ele fazendo um IFVG de 15 minutos, né? Seria esse IFVG aqui, ó. Aqui ele invalidou, os candles seguintes estão retestando. Esse reteste, ele passou além da conta, né? Ele veio até retestar níveis de rejection. E perceba,
já comentando para possíveis cenários de amanhã, a gente chegou no nível de Fairwell Gap do diário, tá? Então, assim, meu bias para amanhã, ele é bearish, tá? Para mim, a gente está numa região de interna para externa aqui do diário. Tá um contexto até que bem simples de se interpretar. À esquerda, eu não estou considerando esse rejection aqui ponto de parada, tá? Visto que este fundo, ele é a região de liquidez externa do mensal, porque no mensal a gente saiu de um IFVG, esse IFVG aqui, IFVG, e agora a gente está em busca de liquidez oposta, liquidez externa, que é justamente esse fundo aqui, tá vendo? A mínima de agosto. Ou seja, eu não estou interpretando aquele rejection do diário, que seria esse camarada, como um PD array de alta probabilidade para segurar o preço, tá? Em vez disso, eu estou interpretando que ele deixou um equal lows e que a gente está saindo de uma interna para externa. Se a gente for fazer o alinhamento dos time frames, partindo do diário 65, vamos dar uma olhada aqui se a gente teve alguma coisa de 60, se a gente tem alguma coisa de 60 aqui dentro, né, para a gente encurtar o nosso trabalho. E a gente tem aqui, tá? Tem um Fairwell Gap de 60 minutos aqui, ó. Tem um order block mais para cima, não chega a mitigar, mas a gente tem sim um Fairwell Gap de 60 minutos. Então, para mim, não tá nem... Tá claro para mim o que tá rolando. Estamos fazendo uma mitigação. A gente não inverteu ainda o fluxo, pelo menos a gente não inverteu ainda a estrutura do 1 hora dos 5 minutos para fazer o alinhamento. Seria basicamente neste o fundo. A gente já teve alguns IFVGs e, se eu não me engano, foi justamente onde o preço terminou no final do pregão. Lembre que esse vermelho escuro é o de 1 hora, o de claro é o diário. Aqui ele faz um IFVG 5. E a gente está trabalhando dentro desse camarada. Não vai ser estranho para mim, na verdade é até bem mais provável que o preço abra já expandindo amanhã, tá? Esse fundo aqui é um fundo importante, pois ele é a confirmação do 5 com 1 hora no quesito estrutura, e ele é a quebra de estrutura do 15 minutos também, que estava aquela estrutura bonita bearish, tá? Ele seria este fundo aqui, para a gente começar uma movimentação de baixa. Então eu consigo aguardar por uma movimentação de queda amanhã. Estou adotando que a gente está num perfil semanal, onde terça-feira, que é no caso hoje, a gente cravou o topo de semana, tá? Então a gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Algo nesse sentido, tá? Aqui sendo o high time frame, Fairwell Gap do diário, tá? E aqui a gente tem os fractais menores, né? Enfim, aquela coisa. Ok? Então, minha principal expectativa para amanhã é venda no índice, capturar toda essa low resistance liquidity run que ele deixou aqui no pregão de hoje e objetivar primeiro previous day low, que no caso é a mínima de hoje, mínima de segunda e aí, consequentemente, a externa do mensal, tá? Vai amanhã, perdão? Não sei. É a minha expectativa para a semana. Ok, senhores? Videozinho mais rápido hoje. Não teve muito o que comentar aqui nas movimentações. Eu larguei o índice hoje cedo, né? E nada que não pintou nada. Ok? Bom, no mais é isso. Desejo a todos bom pregão amanhã e até a próxima.